Gente, é com muito prazer que eu estou aqui para conversar um pouco com vocês da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, ligado aí à Confederação Nacional do Comércio e sindicatos, e o nosso querido amigo Alexandre Sampaio, a quem eu já cumprimento, né, por mais um mandato aí. O que eu queria comentar hoje com vocês é sobre, né, um Brasil de oportunidades, né? Eu viajo muito, vocês sabem disso, né? Eu viajo muito pelo interior desse Brasil e pelo mundo todo. Vim há pouco tempo da Alemanha e eu faço regularmente lives com fundos de pensão, gestores de fundos de pensão e fundos de investimentos do mundo inteiro, querendo investir no Brasil em 4 áreas, que são muito interessantes. Primeiro, em infraestrutura, né? Portos, aeroportos, hidrovias, ferrovias. Né? Segundo, no saneamento básico, que está bombando no mundo. Em terceiro lugar, no agronegócio, não comprando terra, mas participando do agronegócio. E agora, fortemente, no turismo, né? Como nós vamos dar uma olhada aqui. Então, eu quero pedir licença a vocês para não atrapalhar muito a cerimônia de vocês e não tomar muito tempo de vocês, né, para apresentar alguns slides aqui para a gente ir comentando sobre esse tema que eu quero discutir com vocês. Vamos lá, eu quero pedir licença, então, para compartilhar aqui, né, uma tela com vocês. Então, gente, o que eu quero mostrar mesmo para vocês é isto, né? Nós estamos aqui, né, para comentar sobre um Brasil de oportunidades. É isso que eu quero falar para vocês bem. Primeira coisa que eu quero comentar é a respeito do que vai acontecer no mundo, na minha opinião. Para terem uma ideia, né, o mundo é dividido em 2 grandes blocos, né? Uma maneira de a gente dividir o mundo: mercados maduros e mercados emergentes. Mercado maduro é aquele mercado em que o aumento do consumo ele é equivalente ao incremento vegetativo da população. Se a população daquela região cresce, o consumo aumenta. Se a população não aumentar, o consumo não cresce, porque quem habita aquela região já consome quase no seu limite máximo. Assim, o consumo de biscoito, por exemplo, na Inglaterra há mais de 30 anos é o mesmo, porque não tem como fazer o inglês comer um biscoito a mais e a população não cresce. O consumo de pasta, de massa, na Itália está estagnado há mais de 32 anos, exatamente porque não tem como fazer o italiano comer 100 gramas de macarrão a mais. E a Itália é um dos países de menor crescimento demográfico hoje no mundo, né? Principalmente na Europa. Então, e assim por diante. O consumo de cerveja nos Estados Unidos está mais ou menos flat há 15 anos, e assim por diante. Esses mercados maduros, os maiores deles são os Estados Unidos da América do Norte, a Europa tradicional, Alemanha, França, Itália, Inglaterra e mais o Japão. Notem que esses países onde estão, nesses países, os maiores investidores do mundo, os maiores fundos de investimento, fundos de pensão e as maiores empresas. Né? Todas as grandes empresas que a gente conhece ou são americanas, ou são europeias, ou são japonesas. Então, esses, principalmente, é claro que tem chinesas, escandinavas, etc., mas esses mercados, essas empresas, precisam desesperadamente de mercados emergentes. O que é mercado emergente? É aquele mercado em que o aumento do consumo é maior que o aumento vegetativo da população. Que desde 2001 até 2003, naquele estudo do Goldman Sachs, se fala em Brasil, Rússia, Índia e China, e depois se colocou S de South Africa, da África do Sul, numa homenagem ao continente africano, até porque, né, o país mais populoso do mundo daqui a 40 anos vai ser a Índia, em segundo lugar a China, em terceiro lugar a Nigéria. Hoje o PIB da Nigéria já passou o PIB, né, da África do Sul. E para terem uma ideia, hoje Índia e China têm a mesma população, mas a população da Índia vai passar a população da China daqui a 40 anos.
Então, gente, esses países precisam de mercados emergentes, mas hoje não se fala mais em Brasil, Rússia e China. Por quê? Porque a Rússia perde a sua importância, porque 93% do output da Rússia é petróleo e gás. A Rússia sempre foi muito importante porque sempre a Europa dependeu do petróleo e gás da Rússia. Por isso que a Ucrânia é tão importante, é onde passam os gasodutos, é o hub dos gasodutos todos, né, que passam, que vão para a Europa. Se você vai em fábricas, por exemplo, da BASF, da Bayer, da Mercedes, na Alemanha, você vai ver gasodutos diretos da Sibéria na fábrica. Mas hoje, com a mudança da matriz energética no mundo, só para ter uma ideia, 43% da matriz energética da Alemanha já é fotovoltaica, a Rússia perde a sua importância, esse é um dos desesperos do Putin, e hoje, portanto, não se fala mais em BRICS, hoje se fala em BWITCs, ou seja, o futuro do consumo do mundo vai estar em Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China. Agora, notem vocês que o único país ocidental desses continua sendo o Brasil. Notem que Estados Unidos, Europa e Japão não conseguem sequer ler o alfabeto, nem da Índia, nem da Indonésia, nem da Turquia, né, nem da China, né, e assim por diante. E se a gente for dar uma olhada rápida que eu queria, veja um pouco a Índia, gente, é um país complexo, 1.652 dialetos, 325 idiomas, 28 idiomas oficiais na Índia, com um sistema de castas que impede a mobilidade social. Para vocês terem uma ideia, se você nascer na casta dos Dalit, pelo sistema de castas, né, os antigamente chamados de intocáveis, os untouchables, né, você não pode ser gerente de uma empresa, você vai ter que ficar onde a sua casta delimita você. Para ter uma ideia, não tem mobilidade social. Para ter uma ideia, o Brasil, 82% da elite brasileira, elite é tecnicamente quem ganha mais de 20 salários mínimos, os pais eram pobres, ganhavam de 1 a 3 salários mínimos. Mobilidade social em países grandes, você vê no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a Índia é muito complexa. A Indonésia é o maior país islâmico do mundo, com fundamentalismo islâmico crescente, o que assusta o investidor. E é formado por 17.600 ilhas, quase ingovernável. E daí você tem a Turquia, que é um país o quê, gente? Ele é muçulmano, mas desde Ataturk há uma separação da religião do Estado, que para os muçulmanos radicais é uma heresia. Por isso que a Turquia não tem paz, mesmo sendo um país muçulmano, você vê lá, né, bombas em mesquitas, se a mesquita é xiita, a bomba é sunita, se a mesquita é sunita, a bomba é xiita, e assim por diante. E daí a China, que nós passamos a conhecer bem, né, nessa última pandemia, que é uma caixa preta, eu que leciono em vários lugares do mundo, em muitas universidades, ninguém, nenhum centro de pesquisa, nenhuma universidade usa os dados oficiais da China, porque eles não batem. É uma caixa preta mesmo. Diante dessa confusão toda, qual é a pergunta que o mundo investidor faz? Why not Brazil? Por que não o Brasil? Não, nós temos vantagens comparativas muito grandes, né? Lembre que nós temos 17 mil quilômetros de fronteira sem nenhum problema de fronteira, né? Nós temos 8.515.000 quilômetros quadrados, um único idioma, né? A diferença é mexerica, bergamota, mandioca, aipim, macaxeira, essas coisas todas, né? Mas a gente se conversa. Na Índia, por exemplo, quando a gente fala eu conheço a Índia, a gente pergunta qual Índia? Eu conheço o norte. Qual norte? Eu dei consultoria para um banco na Índia, são 25 bancos dentro do banco, né? Para cada etnia, um para cada linguagem, enfim, um país muito complexo. Então, o Brasil tem vantagens comparativas. E deixa eu explicar já. Nós, brasileiros, eu acho muito bonito, a gente se compara muito com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, né, com a Escandinávia. Mas esses países investidores, obviamente, não nos comparam com eles. Eles nos comparam com Indonésia, Tailândia, Filipinas, Malásia, né? Nos comparam, quando muito, com México e Argentina. Por isso que a gente fala que as vantagens comparativas nossas são muito fortes. E quais são
essas vantagens comparativas bem rapidinho. Apesar de toda a pandemia, da crise de 2008, 2014 até hoje, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, segundo o Banco Mundial e o FMI, nós somos a 8ª economia do mundo, né? E lembrem que a ONU tem 193 países membros, então nós não somos nenhum cachorro magro, não é isso que importa dizer. Para ter uma ideia, este é o país que é imediatamente mais pobre que o estado que está escrito em cima. Então, por exemplo, né, o Mato Grosso do Sul é maior que a Bolívia, Mato Grosso maior que o Líbano, né? Aqui Rondônia é maior que o Paraguai, São Paulo maior que a Bélgica, Rio Grande do Sul maior que a Nova Zelândia, não é verdade? Quer dizer, só Brasília é maior que a República Dominicana e o estado do Goiás maior que o Equador, Minas maior que o Egito, Rio de Janeiro, com todos os problemas do Rio, é economicamente, em PIB nominal, maior que Portugal e Espírito Santo maior que o Líbano. Então, este é o tamanho geográfico do Brasil, para terem uma ideia. Quando Macron, por exemplo, fala do Brasil, né, a dimensão territorial dele é a Bahia. A França tem o mesmo tamanho da Bahia. Não é? A Minas Gerais tem o mesmo tamanho da Espanha, São Paulo do Reino Unido, Mato Grosso do Sul da Alemanha, e assim por diante. Quer dizer, só para terem uma ideia, em linha reta, de Lisboa a Moscou tem 3.900 quilômetros, e de leste a oeste no Brasil, 4.326 quilômetros. Ou seja, quando você passa um Pix de Uruguaiana para os Catrimani, lá em Roraima, você atravessou a Europa e voltou metade. Essa é a grande verdade para a gente entender. E os investidores estão interessados em quem? Não só nos pobres do Brasil, nem na elite do Brasil. Está na grande massa brasileira, que é a classe média. Aqui, gente, essa classificação aqui, ela é universal, está em dólar, à base de R$5 o dólar, né, que é um número médio universal, né, e a gente e aqui quem ganha de 1 a 3 salários mínimos em dólar é considerado pobre. Nós temos 40 milhões de pobres, né, no Brasil. Isso da população economicamente ativa. A PEA, aqui não tem criança, né, aqui não tem aposentados, aqui a população economicamente ativa, que forma 108 milhões de pessoas. Então, de 1 até um salário mínimo, 40 milhões, que é considerado no mundo inteiro pobre, de 1 a 3, média baixa, 47 milhões, isso está em dólar, de 3 a 10, média, 17 milhões, 10 a 20, 2 milhões e meio, mais de 20, mais ou menos 1 milhão, que vão dar os 108 milhões da PEA. Eu pergunto aos investidores se eles estão interessados nesse mercado dos pobres. E eles me dizem que não estão muito interessados. Então, vamos tirar os pobres dessa conta. E eles também me dizem que não estão muito interessados nesse 1 milhão da elite, né? Os grandes investimentos diretos, né, em indústria. Então, se você pegar só a classe média brasileira, com a renda que ela declara, né, são quantas pessoas? 67 milhões e 500 mil pessoas, ou seja, 62% da PEA. 67 milhões de pessoas, gente, esse é o mercado do Brasil, o maior mercado, equivale a uma Argentina inteira. 40 é a população, que está entre parênteses, é a população total do país. A Argentina tem 40 milhões, mais um Chile, mais um Portugal. É maior que só a classe média brasileira, com a renda que ela declara, aí não tem pobre, não tem elite, é maior que a França inteira, tem 65 milhões. Equivale a uma Espanha mais uma Austrália, uma Itália mais Israel, uma Austrália, 2 Suíças, mais Israel, mais Áustria, mais Singapura, mais Costa Rica, mais Paraguai. Então, vejam aí o tamanho do mercado brasileiro. Esse é o tamanho, né, do mercado brasileiro, para a gente entender de uma outra maneira. E, segundo o Banco Mundial, o FMI, em 2040, nós vamos ser a 4ª economia do mundo. Em 2025, 2030, a China passa na frente dos Estados Unidos, e o ranking fica China, Estados Unidos, Índia e Brasil, e vejam como o mundo vai mudar. Aqui tem México, aqui tem Indonésia, Turquia, Vietnã, Irã, Filipinas. E muita gente me diz, professor, nós não vamos ser a 4ª economia do mundo, nem a pau,
mas nenhum fundo de pensão, nenhum banco de investimento diz que não estaremos novamente entre as 10 maiores economias do mundo em 2040. Né? E quais são outras vantagens muito fortes do Brasil? Nós estamos entre os 10 países do mundo com maior reserva internacional, maior reserva cambial, que é um escudo contra ataques à nossa moeda. Para terem uma ideia, só a nossa reserva cambial no Brasil compra hoje todos os ativos da Argentina, só para vocês terem uma ideia, segundo professores lá da Universidade de Belgrano. Né? Então, outra coisa que o investidor olha muito é a nossa matriz energética, que é a mais limpa, né, do mundo entre os países desenvolvidos. Para terem uma ideia, nós temos 43% da nossa matriz renovável contra 14% do mundo inteiro, e esse dado aumentando. Nós temos também uma plataforma continental em um mar territorial, que a Marinha chama de Amazônia Azul, porque tem o mesmo tamanho, 60% do território brasileiro, que é o tamanho da Amazônia Verde, né? Que antes era apenas para proteger a costa, hoje é uma fonte de riqueza, de aquicultura, de minérios, né? De pré-sal, etc. Né? Então, multinacionais investindo, o último dado que a gente viu, emprestando 120 bilhões às brasileiras aqui, a Volkswagen anuncia agora, né? Investimentos de 7 bilhões na América Latina, mas esse na América Latina é o Brasil, não é? Então, a Nestlé investindo, né? A JCB, aquela fábrica de tratores na linha amarela inglesa, investindo pesadamente, o Santander investindo, né? O grupo Acon, russo investindo, a norueguesa no agronegócio, a Ihara, a Ihara japonesa, todo mundo investindo pesadamente, né? A infraestrutura prevê 260 bilhões de investimento privado até o fim de 2022, e só para ter uma ideia, a pergunta que todo mundo me faz é se há dinheiro no mundo para tanto investimento. Eu queria pedir licença a vocês para mostrar se há dinheiro no mundo ou não, fazer uma comparação com a crise da Grécia. A Grécia quebrou em 2012, né? Ela quebra, né, em 2012, e a Troika, que é o Banco Central Europeu, o Banco Mundial e o FMI, deram a fundo perdido para ela 4,6 trilhões de reais, ou 729 bilhões de euros, né? A fundo perdido. Estão aqui as fontes todas. Agora, para terem uma ideia, não resolveu o problema da Grécia, que só tem história, pedra e azeite, e 40% do azeite da Grécia é espanhol envasado na Grécia. Então, em 2015, quebrou de novo, teve que dar uma ajuda adicional de 86 bilhões de euros. Então, 729 mais 86 vão dar 815 bilhões de euros. Façam mais ou menos um cálculo de 4 a 5 trilhões, dependendo do valor do euro, de reais. Então, foi dado para a Grécia, vamos falar assim, a fundo perdido, 4 trilhões de reais. Só para terem uma ideia, para resolver todos os problemas das rodovias brasileiras, na construção de novas rodovias em obras de pavimentação, novas rodovias, inclusive, quanto que o Brasil precisa? 190 bilhões. Ora, gente, isso é dinheiro de pinga, me perdoem, né, para o investidor externo. E lá é a fundo perdido. Aqui você tem direito a pedágios, tem direito a áreas lindeiras, você tem, enfim, uma série de outras vantagens. Só para terem uma ideia, eu estive no começo de 2020 numa cerimônia lá de uma empresa que a gente dá consultoria na Europa, na indústria de alimentos, e deu bônus para todo mundo, a empresa fez um festão, deu feriado para todo mundo, porque em 2000, prestem atenção, em 2019, cresceu 0,5%, depois de 8 anos de crescimento flat, né? E desses 8 anos, na verdade, com 2 de um pequeno prejuízo. Ora, gente, o mundo está com juro negativo há quantos anos? O Japão há 17 anos. Então, na verdade, ganhar 1, 2, 3% no Brasil, né, para eles é colírio mesmo, né, para esse investidor externo. Então, só para terem outra ideia, né, para a ilha de Chipre foi dado 30 bilhões de dólares, ou seja,
mais ou menos 140 bilhões de reais. Então, vejam, a ilha de Chipre tem 9 mil quilômetros quadrados, não tem água, tem fazenda no Mato Grosso maior que a ilha de Chipre, com 800 mil habitantes. Então, foi dado quanto, gente? 140 bilhões de reais para resolver todos os problemas dos portos brasileiros. O Brasil precisa de 43. E aqui, novamente, tem áreas lindeiras, cabotagem, etc. É por isso que a gente vê essa loucura toda. Então, leilão de aeroportos tem ágio que passa de 9.000%, né? Então, só para terem uma ideia, a francesa Vinci, né, que já opera o terminal de Salvador, ficou com o bloco de 7 terminais da região norte, um lance de 420 milhões de reais, bem acima do mínimo de 47, e bateu lá o Aerobrasil com 50 milhões de reais. Então, para terem uma ideia, a Vinci Airports, com a maior operadora privada de aeroportos do mundo, administra o desenvolvimento e operação de 45 aeroportos no Brasil, Camboja, Chile, né, Costa Rica, República Dominicana, França, Japão, lá o Charles de Gaulle, né, Portugal, Sérvia, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. E quando nós perguntamos a eles, né, que eu tive uma reunião com eles, por que eles investiram, eles disseram que o Brasil vai ser o maior destino turístico dos próximos 20 anos e que eles vão fazer nesses aeroportos todos, né, os 7 terminais da região norte, né, que é Manaus, Tefé, Benjamin Constant, Santarém, os aeroportos mais lindos do mundo, segundo eles, né? Que é a grande atração, porque daqui para frente não é mais o turismo de museu e igreja velha, segundo eles até disseram, né? E é o turismo de aventura, o turismo de natureza, e aí o Brasil é absolutamente imbatível, né? Com a Amazônia, com Pantanal, com Cataratas do Iguaçu, 8.000 quilômetros de costa e assim por diante, né? Novos terminais privados nos portos atraem 9,5 bilhões, é o que vai atrair. Em 6 meses, o Marco Legal de Ferrovias atraiu 240 bilhões em investimentos privados. Olha aí, né, já, né, os contratos assinados e as autorizações novas, uma relação incrível que vai fazer do Brasil, né, a possibilidade de aumentar sua produção de maneira muito grande, porque o grande negócio do Brasil, a grande vantagem comparativa do Brasil é o agronegócio. É por isso que a gestora da Organização Mundial do Comércio teve agora do Brasil pedindo, né, que o Brasil aumente a sua produção. Por quê, gente? Porque, preste um pouco de atenção, a população mundial vai passar, em números redondos, de 7 a 9 bilhões de pessoas, essa população vai ser mais urbana, vai ter o dobro da renda média que tem hoje, populações urbanas consomem mais carne, né? E são dados pacificados, gente. E para alimentar essa população, o mundo vai ter que produzir, nos próximos 40 anos, 50% a mais de grãos do que produz hoje e dobrar a produção de carnes. Isso, segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura da ONU, né, é muito difícil de acontecer, porque a produtividade por hectare está chegando no seu limite, então precisa de mais terra. E no mundo onde tem terra não tem água. Daí vem a ONU, estuda o Brasil tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis, que em inglês eles chamam de arable land, terras aráveis, né, de acordo com a legislação brasileira, que é a mais restritiva do mundo. Lembrem que não existe reserva legal em nenhum outro país do mundo em terra fértil, como é o caso do Brasil, né, no bioma Amazônia, 80% de reserva, se tem 100 hectares só pode usar 20 e é responsável pela preservação de 80%, no centro-oeste 35% e no restante do Brasil 20% de reserva legal. A nossa, eu, por exemplo, que moro numa fazenda, né, que a gente em 100 hectares, por exemplo, você pode usar 80 e é responsável pela preservação dos 20 que são terras férteis. Né? Isso não existe no mundo inteiro. Então, são 400 milhões de hectares, de acordo com a legislação brasileira, e só em agricultura na última safra usou 64, usa mais ou menos 200 e poucos milhões de hectares, quer dizer, em terras que podem ainda ser usadas de acordo com a legislação brasileira. O Brasil tem mais terra agriculturável que os Estados Unidos e a Rússia juntos. Vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso, né? Então, ficou faltando água.
e o Brasil tem 8 trilhões de quilômetros cúbicos de água renovável a cada ano. O Brasil, com 215, 210, 215 milhões de habitantes, tem mais água renovável que a Ásia inteira, com 4 bilhões de pessoas, e não tem nada a ver com os rios da Amazônia. Dos 10 maiores aquíferos do mundo, água pura subterrânea, os 2 maiores estão no Brasil, o maior deles, como eu vou mostrar, é o Alter do Chão, o segundo é o Guarani. Então, vejam, hoje nós somos o maior exportador, né, para dizer produtor, só vamos ver aí a exportação, né, de açúcar, café, suco de laranja, soja, carne bovina, carne de frango, segundo de milho, quarto de carne, né, de suína. Então, e nós, gente, isso foi mostrado na COP26, eu faço questão de mostrar para vocês, porque a gente tem que divulgar isso. Né? Por isso que o Brasil agora parou. Eu estive na Alemanha agora, gente, agora faz uns 15 dias. Pra vocês terem uma ideia, o respeito que agora o Brasil está tendo fora do Brasil, porque pode ver que todo mundo ficou quieto a respeito de acusar o Brasil, né, de desmatamentos, de coisas. Quer dizer, tem uns loucos como Leonardo DiCaprio, essa gente, mas é coisa de artista, não é coisa de ciência, ninguém mais fala. Então, nós provamos, o Brasil provou, e com dados da NASA, que preserva 66,3% do território brasileiro é destinado à área protegida e preservação, gente. Para vocês terem uma ideia, 63%, nós só usamos 30,2% para pastagem, lavoura e floresta plantada. O resto é área de preservação natural. Né? Quer dizer, do mesmo jeito da descoberta dos 66,3%. Para terem uma ideia, né, os Estados Unidos preservam apenas 19,9%. Os Estados Unidos utilizam 74,3% para a sua produção, para a sua produção agrícola, em pastagem, florestas e lavouras. Então, vejam bem, então essa é uma coisa forte. E o Brasil é responsável por menos de 3% da emissão de carbono no mundo. Isso foi provado, foi mostrado lá. Né? 51,2% do total é China, Estados Unidos, Índia e União Europeia. O Brasil, 2,9%. Então, espera aí, a gente não tem que se acusar de nada. E esse dado foi eles que deram, eles lá, que é o CO2 equivalente em emissões de 1750 até 2019, em bilhões de toneladas. A Europa, né, emitiu 525 bilhões de toneladas, a União Europeia, os 28 países, 365, a Rússia, 114, os Estados Unidos, 410, e o Brasil 15. Então, isso ficou claro, então acabou essa coisa, né? E as pessoas estão se interessando mais pelo Brasil. Nenhum país do mundo conserva a natureza como o Brasil, isso ficou provado. Em 10 anos, nós vamos sequestrar 40% dos gases de efeito estufa, porque o nosso gado ainda é a pasto. E tem uma coisa interessante, né? Esse dado aí é do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Desesperados, dizem que nós vamos ter que aumentar a produção de alimentos no mundo até 2026 e 2027. E quem pode fazer isso no mundo? Então, vejam só o que eles dizem aqui. O Canadá pode, no máximo, com toda a tecnologia e ciência, aumentar 9%, os Estados Unidos 10%, União Europeia 12%, né? A Rússia 7%, a China 15%, a Austrália 9%, e o Brasil, gente, o Brasil 41%. Então, não tenha dúvida, quer dizer, nós somos, como eu vi lá em Roma, na FAO, no Congresso, o Brasil is cursed, o Brasil está condenado a ser o produtor de alimento no mundo mesmo. Né? Então, ficou faltando água, e dos 2 maiores aquíferos do mundo, dos 10 maiores aquíferos, 2 maiores estão no Brasil. O maior aquífero do mundo é o Alter do Chão, que está só no Brasil, no Pará, um pedacinho do Amapá, um pedaço do Amazonas. Ele tem uma superfície aqui menor do que o Guarani, mas tem quase o dobro da água do Guarani, só para vocês terem aí uma ideia. E se vocês estiverem sentados, prestem atenção nisso. Só o Alter do Chão, segundo dados da ONU, tem uma quantidade subterrânea de água que poderia abastecer o planeta Terra durante 250 anos. Então, meus queridos, o negócio da Amazônia não tem nada com nióbio, é claro que pode ter com diamante, ouro, mas o principal é água. Vejam aqui se é verdade ou não isso aqui.
o governo avalia que China mira em águas do Brasil. Vejam isso aqui, olha lá. E as desconfianças do governo brasileiro em relação à China começaram a ser expostas agora em papéis oficiais. Documentos do Conselho Nacional da Amazônia Legal, obtidos pelo Estadão, registram a preocupação com o interesse do país asiático pelos recursos naturais estratégicos, especialmente a água. O órgão comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão destaca que as potencialidades brasileiras já estão na mira de potências como Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos. Ressalta uma apresentação feita na última terça-feira aos integrantes do Conselho. Abro aspas. A entrada da China no seleto grupo de grandes potências econômicas hegemônicas do mundo contextualiza uma nova realidade global na qual regiões ricas em recursos naturais estratégicos passam a ser o alvo das políticas externas do governo chinês. Fecho aspas. O documento ressalta que na crise global da água, a situação já é crítica na República Popular da China, na Índia, no México e na região do Chifre da África, que abrange Somália, Etiópia, Eritreia e Djibouti. Nesses países, segundo o governo, os lençóis freáticos registram queda de 1 metro por ano acima da taxa natural de reposição, o que aponta grave crise em 20 a 25 anos. Apresentado por um subordinado de Mourão na reunião, o documento destaca um possível apoio de entidades ambientalistas aos governos europeus, além de interesses menos republicanos entre nacionais. Fiuza. Então vejam vocês, né, que o grande interesse do mundo pela Amazônia é a água. E pode ver que só se fala em clima no mundo hoje, né? Então o segundo é o aquífero Guarani, que está aqui embaixo da região sudeste do Brasil e sul do Brasil, e ainda pega um pedaço da Argentina, do Uruguai e Paraguai. E o terceiro é o Arenito Núbia, gente, que está na região mais conflituosa da África, Líbia, Egito, Chade e Sudão, para vocês terem uma ideia, né? E por que eu estou falando tudo isso, gente? Né? Aí para vocês da área de alimentação, de hospedagem, porque o agro, gente, é mais urbano que rural. Prestem bem atenção nessa realidade. Gente, uma das maiores desinformações que existe é achar que o desenvolvimento do agronegócio ele favorece mais as regiões produtoras do que as regiões urbanas. Não é verdade. Todas as fábricas de fertilizantes, implementos, adubos, equipamentos, caminhões, tratores estão em centros urbanos. Então, gente, é gerando emprego e renda na cidade, sabe? Gera mais emprego e renda na cidade do que até lá na região produtora. Então, por favor, pare com isso. O agro é mais urbano que rural. Então, comemore o crescimento do agronegócio no Brasil, que é o melhor do mundo. Pense nisso. Sucesso. Então, meus queridos, pensem um pouco onde estão as fábricas: Sorocaba, Piracicaba, Caxias do Sul, Indaiatuba, Canoas, Santa Rosa, Ibirubá, Curitiba, Belo Horizonte, Mogi das Cruzes, Pompeia, São Paulo, São Bernardo. Na verdade, é mais urbana, gerando emprego e renda nas cidades mesmo. Eu tive agora, por exemplo, no hotel, no Sofitel, lá no Guarujá, fiquei impressionado, perguntando lá para o pessoal, 100% de ocupação de gente do interior e de gente dessas cidades todas que vivem do agronegócio. Eu, por exemplo, moro numa cidade tida como industrial, que é Sorocaba, em São Paulo, que vive do agronegócio. Aqui está a JCB, aqui está a Case New Holland, aqui está a Iharabras, aqui está a UPL, aqui está... Enfim, quer dizer, a gente vive do agronegócio. Isso é importante a gente lembrar. E lembrar também que isso foi mostrado na COP26 pela ONU, que o Brasil é o 44º maior usuário global de agrotóxicos, se não o primeiro. 44º. E pelo índice científico, que é o critério de consumo pela produção, em 58º. Esse é o desespero do resto do mundo, né? E o Brasil exporta para mais de 160 países, com rígidos controles de qualidade sanitária, e chegamos a produzir 3 safras por ano, enquanto a Europa produz uma só, né? Estados Unidos também. Então,
cuidado, né? Porque os nossos competidores mundiais se sentem realmente ameaçados pela nossa competência no agro e lançam campanhas de desinformação a todo tempo. Então, cuidado para não ser enganado. Então, sumarizando, gente, quais são as vantagens comparativas do Brasil que o mundo vê? Comparativas, comparando com Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia, né? Tudo isso aí. Né? México, Argentina, nós temos um estoque genético riquíssimo que estimula a adaptação e a tolerância no mundo conturbado, gente. Veja, nós temos a maior população de italianos fora da Itália, alemães fora da Alemanha, japoneses fora do Japão, temos mais libaneses do Brasil que no Líbano. Vejam aí, nós temos um único idioma, como a gente já falou, não tem problema de fronteira, temos terra, luz e água em abundância para produzir alimentos, energia da biomassa eólica, fotovoltaica. Agora, o mundo está descobrindo a energia da biomassa, por quê? Porque é lógico, e todo mundo sabia disso, que o carro elétrico na Europa, por exemplo, ele não polui, mas a energia para ser colocada nele é gerada com combustível fóssil, gente. Então, é um embuste, né? E agora o mundo todo está falando, né, do etanol, das energias da biomassa, né? E isso vai ser a grande saída, só que eles não conseguem produzir, temos que ser nós, a Índia, a Austrália, e daí, como é que vai? Eles vão deixar isso acontecer? Essa é a grande discussão, né? A fotovoltaica, hídrica, eólica, nós temos a sexta maior reserva cambial do mundo, um sistema bancário considerado uma bancarização, né, a gente conversando lá com bancos ingleses, eles falaram, vocês bancarizaram, né, 68 milhões de pessoas com esse auxílio emergencial, quer dizer, essa bancarização fez com que nós, investidores, tenhamos agora acesso a essa população que não existia, entre aspas, no Brasil, agora está bancarizada, né? E a gente veja com o Pix, como eu disse, de Uruguaiana, lá para Natal, em quantos minutos a gente faz, em quantos segundos a gente faz, um sistema de seguro que tem uma reserva técnica, gente, de 1 trilhão e 300 bilhões de reais hoje, e é considerado o Sistema Nacional de Seguro um dos mais seguros. Vejam que em 2008, quebra a Aetna, quebra a IT, no Brasil, né, a IG, no Brasil não acontece nada, né, e é, na verdade, um sistema forte. Agora, todo mundo fala, mas por que seguro é tão importante? É fácil, porque vocês imaginem aí que estão me ouvindo, um dia sem seguro. Né? Os aviões param, não saem dos portos, navio não sai dos aeroportos, navio não sai dos portos, os hotéis fecham, as obras fecham, um dia sem seguro é fundamental. Né? Nós temos um sistema de consórcio, né, que alivia o sistema financeiro, porque você não fica devendo para o sistema financeiro nacional, você fica devendo para um grupo administrado por uma administradora, e o direito do solo e o solo, uma das coisas mais importantes que tem no Brasil, porque em 1822, né, quando o Brasil se torna independente, não havia brasileiros, né? Havia portugueses e estrangeiros. E o que Dom Pedro faz? Quem está aqui, nasceu aqui, é brasileiro. Então, o que acontece? Pelo ius soli, ao invés do ius sanguine, né, que é pelo direito de sangue, nós consideramos o nosso Gol alemão um carro brasileiro, nós consideramos um carro Toyota japonês um carro brasileiro, porque é fabricado no Brasil, porque nasceu no Brasil, porque é aqui do Brasil. Então, nenhuma multinacional tem problema no Brasil e nunca teve, nem McDonald's, nem Coca-Cola, nada, por causa do ius soli. Então, os estrangeiros, quando vêm para o Brasil, se tornam brasileiros imediatamente. E eu, como antropólogo que estudo segundas, terceiras gerações de japoneses e italianos, qual é a mágoa dos imigrantes originais? É que os filhos não querem falar a língua deles original, quer dizer, os netos de alemães não falam alemão, não querem falar alemão, de japonês não querem falar japonês, de italiano não quer falar italiano. Por quê? Porque o direito do solo puxa a gente para baixo. Uma civilização cristã ocidental que estimula a adaptação e a tolerância, imune a fundamentalismo e um potencial turístico monstro, como eu já falei, né, e que está atraindo investimentos do mundo inteiro. Por isso, a McKinsey, a maior empresa
né, de consultoria do mundo estuda 23 setores do Brasil, que vão da matriz energética, seguro, educação, saúde, e diz que o Brasil tem o mais valioso ativo ambiental e pode se tornar a maior atração realmente, e não só no agronegócio, atração de investimentos. E olha o que disse o presidente mundial, né, da McKinsey, né? Num tempo em que a disrupção está impactando o mundo e as históricas relações comerciais estão sendo impactadas pela geopolítica e pela tecnologia, o Brasil se destaca como um país onde as oportunidades para o crescimento surgem como atraentes e disponíveis a serem conhecidas. Por isso, a gente recebeu em 2021 58 bilhões de investimento direto, não é investimento especulativo, não é verdade? E é por isso, por exemplo, que os Estados Unidos, no dia 7, né, de setembro, publica, né, um estudo mostrando que os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, né, e que está investindo 70 bilhões de dólares em investimentos diretos no Brasil e mais 145 bilhões desde 99. O Credit Suisse, agora, vendo 2 de março, né, eleva o Brasil para overweight, né, e destaca a valorização do real. Então, vejam aqui, ó, né, o que ele diz aqui, que, né, desde novembro do ano passado, o real teve performance 9,4% acima do índice mundial de XY, né, apontam os cálculos do Credit Suisse. O PIB cresceu 4,6% em 2021, a maior expansão desde 2010. E se você pegar os 2 anos da pandemia, 2020 e 2021, né, o Brasil foi o país, né, junto com os Estados Unidos, o único que caiu, que cresceu. Vejam, a Itália teve um PIB negativo de 3,1%, Japão de 2,9% negativo, Reino Unido 2,6% negativo, Alemanha negativo, França negativo, né, só Brasil e Estados Unidos positivo. Né? Daí vocês falam para mim, mas, professor, o senhor não falou nada da nossa área aqui, né, da federação. Gente, vejam aí, olha, turismo do Brasil cresce 29% no primeiro trimestre de 2022. O setor turismo cresceu 29% no primeiro bimestre de 2022. É o que apontam os dados do IBGE em abril. Não é verdade? No momento mais crítico da pandemia do coronavírus, o turismo foi um dos setores mais afetados, com perda de mais de 470 bilhões. Agora, com 81,23% da população vacinada, com as 2 doses, o que representa mais de 162 milhões de brasileiros imunizados, os dados apresentados mostram que o setor começa a apresentar, né, recuperação mesmo. Turismo espera crescer 60% na revista Exame e faturar 15 bilhões em 2022, após ampliar em 77% a receita com a retomada concentrada nas viagens domésticas. Empresas de turismo apostam no fluxo internacional para voltar ao nível pré-pandemia. Com o arrefecimento da pandemia, reabertura de fronteiras globalmente, o turismo se prepara agora para a reativação de viagens, né? E assim por diante. A previsão é bater 60% de crescimento em 2022, recuperando o patamar pré-Covid de 15 bilhões. Indicador do turismo sobe 88% após volta de eventos em São Paulo, diz aí o repórter da Agência Brasil. O movimento nos aeroportos cresce 146%. O índice mensal de atividade do turismo, medido pela Federação do Comércio, da FEComércio São Paulo, apontou alta de 88% na capital paulista em março desse ano, em comparação com março de 2021. Nos aeroportos, né, Congonhas e Guarulhos, a movimentação em março foi de 3,9 milhões de passageiros, alta de 146%. Né, a retomada do turismo também impactou o emprego. As atividades relacionadas ao setor, né, aumentaram as contratações de 5% no contraponto anual, representando 18 mil novos trabalhadores de carteira assinada em relação aos números de março de 2021. Olha aqui, gastos com alimentação fora de casa somaram 164 bilhões em 2021, que foi a pesquisa, né, do IFB, do Estúdio Food Service, né? Quer dizer, os hábitos de consumo alimentar não são os mesmos há algum tempo. A pandemia mostrou que a alimentação fora de casa faz parte da rotina das pessoas. Em contrapartida, o home office impulsionou delivery, né, que favoreceu o setor de food service. Pesquisa levantada representar a alimentação, gastos com alimentação, 164 bilhões em 2021,
Cada brasileiro gastou em média 16,21 por refeição, significando alta de 12%. Gastos com jantares e almoços em redes e restaurantes como Madeira, Outback, Applebee's, né, por exemplo, que representaram 35% de alta em comparação ao ano anterior. Já as padarias aparecem na pesquisa com apenas 3% dos gastos em 2021. O período com maior fluxo de pedidos foi nos fins de semana, com 16%. Vejam aí, Food Service 2022, números e projeções futuras, né, com a retomada do crescimento do setor em 2021, a expectativa é de que o Food Service se recupere completamente em 2022. E está claro, esse claramente não é um hábito que surgiu com a flexibilização na pandemia. Segundo uma pesquisa da BIA, as vendas da indústria alimentícia para o setor de refeições fora do lar cresceram 184,2% nos anos 2009 e 2019, e uma média de 11% ao ano, registrando em 2009 valor acumulado de 184,7 bilhões. Né? Alta no consumo de alimentação fora de casa sinaliza elevação. Olha aqui, ó, o consumo de alimentação fora de casa emite sinais de forte recuperação após a queda dos indicadores da pandemia da Covid-19. O setor deve fechar o ano, este ano, com 27% de participação nas vendas totais da indústria de alimentos no mercado interno, 173,3 bilhões, ante 24% de 2020, que é o dado que eles tinham. Esse cenário aponta para uma recuperação maior ainda em 2022, segundo o levantamento da ABIA, né? Da praia à serra, os novos resorts que abrem as portas no Brasil. Veja o setor de hotelaria, né? A construção de resorts pelo mundo continuou avançando ao longo dos últimos anos, apesar da pandemia, e conhecidas redes hoteleiras como Hard Rock, Vila Galé e Fasano, né, estão programando lançamentos ambiciosos no Brasil para 2022. Né? Então, vejam aí, né, após o fim de 2021 positivo, o otimismo toma conta do setor hoteleiro. Né? Setores de lazer e turismo prometem ter destaque em relação a 2020 e 2021. Os últimos meses de 2021 foram de positivos desempenhos do setor hoteleiro e para o turismo, especialmente se comparado com os últimos meses de 2020, segundo o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, foram evidenciados resultados crescentes em seus associados, com 80% de ocupação em cidades com atrativos turísticos e com forte presença do lazer, indicando que a demanda reprimida impulsionou os resultados ao final de 2021. E assim por diante, gente. Para terem uma ideia, eu que viajo, o que eu estou sentindo, o que eu vejo, né? Por exemplo, os hotéis lotados. Eu tive agora em Goiás, tive agora, né, em Caldas Novas, né? Num congresso, tive agora em Primavera do Leste, no Mato Grosso, Cuiabá e Primavera, as cidades com os hotéis lotados. Né? Eu tive esta semana, né, em Campo Grande, também o hotel que eu estava, lotado da Rede Accor, o novo hotel, né? E agora estou indo para Palmas, e para conseguir um hotel não foi fácil. E os voos lotados, todos lotados. Não se consegue mais, né, espaço azul, essas coisas todas, está muito difícil. Então, vejam vocês que a perspectiva é muito grande. Por que a perspectiva é muito grande? Só que, deixa eu mostrar para vocês, como é que é a nossa imprensa? A nossa imprensa é assim, né? PIB marca normalização da economia, mas mostra a falta de fôlego. Viés de alta do PIB de 2022, mais a guerra, confiança no comércio melhora, mais a situação atual, PIB investimento sobe, mais tá, desemprego cai, mais é a imprensa do mais. E não é, gente, no Brasil. Eu sou obrigado a ler, né, os jornais diários do mundo inteiro pela minha profissão. Eu leio pela internet, hoje de manhã mesmo eu estava lendo, né, jornais da Tailândia, das Filipinas, para poder entender, para poder falar para vocês. Se você lê o Corriere della Sera hoje, você diz que a Itália não vai existir amanhã. Se você lê, né, o Le Monde de hoje, a França está num caos que, né, só revoltas, etc. Então, a gente tem que ter uma inteligência e informação acima da mídia, não é acima da média. Então, a gente precisa entender isso. E com esse desenvolvimento todo do Brasil, puxado pelo agronegócio, puxado pelo turismo, né, puxado por essa classe média pujante,
vocês não tenham dúvida que os setores de vocês de hospedagem e alimentação, fora de esses setores vão bombar. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo, né, nas filas de restaurantes, etc. Isso nos ganha. E a retomada dos eventos. Gente, eu participei agora, né, ontem, de um evento em Campo Grande com 1.200 pessoas só da área de bovinocultura. Quer dizer, então, isso está se multiplicando no mundo, no Brasil inteiro, em todos os setores. A minha agenda, por exemplo, de palestras, eu gostaria de estar aí pessoalmente, né, mas não foi possível, por quê? Porque a agenda está absolutamente lotada, né, com eventos, com propostas, com discussões, e isso vai gerar emprego e renda. Isso vai gerar emprego e renda, né, em todos os lugares do Brasil, né? Vai gerar muito emprego, muita renda. Então, não tenham dúvidas do crescimento, né, do setor de hospedagem e alimentação. Não tenho nenhuma dúvida, né? Agora é hora de acreditar e pisar fundo. E, para terminar, eu quero contar, né, uma historinha aqui para vocês, para a gente terminar essa apresentação, né? Havia uma tribo, gente, eu sou antropólogo, né, estudei os aborígenes australianos e depois o Sudeste Asiático, antropologia econômica, né? Havia uma tribo que morava nas profundezas da caverna depois da última glaciação de Würm e de Wisconsin. Até que um grupo de jovens inconformados com aquela escuridão, com aquela ausência de perspectiva, né, com aquele fundo de caverna, com aquela umidade, resolveu preparar o seu farnel, a sua mochila e viajar pelo interior daquela caverna imensa. E depois de uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos, desfiladeiros, brigando com animais bravios, passando por toda sorte de adversidades, eles viram um ponto luminoso, foram em direção a esse ponto e descobriram o que hoje nós chamaríamos de boca da caverna, de saída da caverna. E quando eles chegaram lá, eles ficaram entusiasmados, boquiabertos, estupefatos, ao verem aquelas coisas todas das quais nunca haviam ouvido falar, né? A luz, o calor, o sol, os pássaros, os animais, o verde, o azul dos céus. Eles ficaram tão entusiasmados que resolveram voltar para o fundo da caverna para contar aos outros o que eles haviam descoberto. Fizeram outra semana de viagem, passando pelos mesmos percalços, né? Rios profundos, penhascos, desfiladeiros. Chegaram lá embaixo, eles haviam marcado o caminho, né? Chegaram lá embaixo, reuniram homens, mulheres e crianças e falaram: olha, gente, se não fomos por aqui, será uma semana de viagem, muitos de nós poderemos nem conseguir chegar, porque nós vamos ter que passar por lugares estreitos, rios profundos, penhascos, desfiladeiros, brigar com animais bravios, passar por toda sorte de adversidades, né? Mas vale a pena o que tem lá. E começaram sofregamente a descrever o que eles haviam visto. Um falava do calor, do sol, dos pássaros, dos animais, do verde, do azul dos céus, né? De tudo aquilo, né, das flores. Quando eles terminaram o relato, os mais velhos falaram: coitados, enlouqueceram. Isso tudo não existe. O que existe é esse fundo de caverna, essa dificuldade, essa umidade, essa escuridão que a gente vive aqui, né, e gerações se multiplicando. Algum animal deve lhes ter mordido, estão tendo alucinações, ficaram loucos. E nessa tribo, a pena para quem ficava louco era a pena de morte e mataram. Gente, a moral da história, que não é minha, de Platão, é a seguinte: nem pelo fato de terem matado aqueles jovens, as maravilhas que eles viram deixaram de existir. Quem deixou de conhecer foram aqueles acomodados, acovardados no interior da caverna em que viviam. Aqueles que achavam que qualquer pessoa que fosse à frente e falasse qualquer coisa, que não fosse problema, desgraça, dificuldade, escuridão, era louco e pulou com a morte. Aquele, então, que propusesse uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, esse, então, era mais louco e, para ele, igualmente, a morte. Meus queridos, agradecendo vocês, agradecendo ao Alexandre, agradecendo todos vocês aí, né, os amigos da gente, né, dando os parabéns a vocês, eu queria dizer a vocês o seguinte: vocês podem achar que eu estou louco, vocês podem me matar, mas nem por isso. A realidade é verdade, que o futuro do Brasil é muito maior que o passado do Brasil e que este presente do Brasil que nós estamos vivendo com algumas dificuldades sérias. A realidade é verdade
de que não tem jeito, quer dizer, o turismo, a alimentação fora de casa, a hotelaria, né? Essas áreas que são as áreas fortes do crescimento e investimento verde, limpo, né? Não poluente. Né? Lembrem que o turismo é a maior geração de emprego e renda do mundo, não é verdade? Quer dizer, então, isso vai acontecer daqui para frente, de maneira acelerada. Né? Lembrem aquilo que eu falei, hoje é turismo de aventura, é turismo de natureza, né? E o Brasil é imbatível nisso tudo. Né? Então, tudo isso é possível. A realidade e verdade é que é possível você acordar de manhã e ter vontade de ser um operador, né, para valer, de ser uma pessoa que está lá, né, no dia a dia, batalhando. Tudo isso é possível. Né? Ter orgulho da imagem que vê, do pai que vê, né, do profissional que vê, do empresário que vê. Tudo isso é possível, só tem duas coisas. Primeiro, é preciso querer. E querer é uma coisa muito estranha, porque só eu posso querer por mim, eu não posso querer por ninguém. Uma mãe extremosa não pode querer pelo seu filho mais querido, é preciso querer. É preciso arrancar de dentro de nós aquela pessoa morta, búlica, sem vontade, irônica, cínica, desistente, acomodada, que existe dentro de cada um de nós, tirar essa pessoa para fora, dar umas palmadas nela, acordar essa pessoa, fazer essa pessoa voltar a querer. Quando a gente perde a vontade de querer, a gente perde a razão de viver, é preciso querer. E segunda coisa, é preciso que a gente nunca se iluda e nunca se esqueça que, como qualquer coisa na vida, gente, será sempre uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos, desfiladeiros, brigando com animais bravios, e quando você chegar lá, vão chamar você de louco, vão chamar você de louca, sua concorrência vai falar mal de você, vão querer matar você. Mas nunca se esqueça que vale a pena o que tem lá. E se vale a pena o que tem lá, vale a pena primeiro querer e segundo viajar. E viajar em sentido figurado é você se desinstalar, é você se empurrar para frente, é você acreditar e pisar fundo, é você sair de você e servir. Então, a única coisa que um velho professor, né, pedindo desculpas por não estar aí presencialmente, né, pode desejar a vocês é isso. Queiram muito essa viagem, gente, e boa viagem, porque nunca se esqueçam que vale a pena o que tem lá. Muito obrigado, gente. Um forte abraço, uma feliz gestão e tudo de bom para vocês, porque vocês são o presente e o futuro do Brasil, acredito. Um abraço.